Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta mais uma vez no nosso podcast Entre Vínculos. Eu sou Andréa Martins Corrêa e estou conversando aqui com a Kitty Menezes. Como vai, Kitty? Oi, tudo bem, Andréa? Tudo bem, né? Na medida do possível, como a gente sempre fala, em tempos de confinamento. E eu até queria aproveitar para fazer um esclarecimento. No podcast passado, nós citamos o autor Giovanni Martins, do livro O Sol na Cabeça. E a gente gostaria de esclarecer que esse autor, na verdade, ele vem da favela do Vidigal, que fica no Rio de Janeiro, e não em São Paulo, como a gente havia mencionado. Mas é isso, né? Continuamos em casa, eu em casa, Andréa na casa dela, e estamos aqui fazendo o exercício da comunicação para que a gente também mantenha nossa saúde mental, né, Andréa? Sim, sim. Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio. As notícias que a gente tem a respeito do avanço da pandemia no Brasil são bastante tensas, bastante difíceis. Então, é uma situação inusitada para todos nós, triste e tensa, né? Nos coloca num grau de tensão alto. Manter a sanidade mental, cultivar a sanidade mental nesses tempos de pandemia é um exercício difícil. Eu venho acompanhando diversas maneiras das pessoas fazerem isso. Até porque as situações são muito diferentes, as pessoas não estão totalmente isoladas em casa. É complicado a gente falar sobre isso se a gente não ampliar para essa diversidade, já que o Brasil é um país mesmo muito diverso e as condições de vida são muito diversas, né? Acredito que para quem está ficando em casa, né, quem pode, tem condições de ficar em casa, há um sentimento muitas vezes de tédio. Algumas pessoas relatam tédio, algumas pessoas vêm relatando estados crescentes de ansiedade, muitas vezes chegando ao pânico. Às vezes são estados que precisam de acompanhamento, precisam, às vezes, até de medicação. Por que o estado de pânico? Porque as coisas mudaram muito nesse período, as coisas estão muito diferentes. E nós perdemos nesse momento aquela vida que a gente tinha. Nós saímos, nós não saímos mais, nós não temos a liberdade de transitar por onde queremos, muitas pessoas não estão trabalhando, às vezes estão trabalhando em casa, mas é muito diferente. Então, esta perda da normalidade, daquilo que era normalidade, né? A perda da rotina, ela é muito angustiante e ela pode provocar uma ansiedade muito alta e um estado até de desespero, que a pessoa parece que ela está tendo um ataque de coração, né? E não é real esse ataque, é uma situação emocional chamada de pânico. Então, essas são algumas condições que a gente vem acompanhando em oposição a pessoas também que estão ficando bem. Pode parecer incrível, mas há pessoas que estão até gostando de ficar em casa, estão conseguindo se organizar. É preciso algum nível de rotina e de cultivo a novas descobertas. É o seu caso, Kitty? Antes de começar o podcast, a gente estava comentando, né, como é que a gente tem feito para manter a sanidade mental mesmo, que é o nosso tema de hoje. E eu comentei com a Andréa que eu tenho procurado me exercitar, pelo menos um pouquinho, todos os dias, e que eu gosto muito de ficar em silêncio. Esse tempo, para mim, está sendo muito interessante. Claro que guardadas as devidas proporções com relação à gravidade do caso,
mas eu acho que é um momento que a gente pode explorar esse autoconhecimento, essas relações familiares, e acho que esse encontro com a solidão, para mim, tem feito bem. Muito legal. E o conceito que tem sido utilizado no campo das relações humanas e das relações familiares, da psicologia, é o conceito de solitude, que é essa capacidade de ficar consigo mesmo, ficar bem, descobrir algumas coisas, alguns talentos, se pesquisar, descobrir alguns desejos e experimentar, né? Experimentar as relações também. Alguns relatos que vêm chegando para mim nos atendimentos e também pelos amigos são relatos de que as relações familiares elas podem ganhar novas cores, elas podem se tornar mais prazerosas, é possível cultivar mais diálogo, principalmente no caso das crianças e dos jovens que estão ficando em casa, né? Os jovens voltaram para casa, os jovens que estavam nas universidades estão em casa, então muitas vezes é possível haver um resgate dessas relações, pais e filhos, mães e filhos. Eu não estou aqui querendo adoçar algo que não é doce, né? Eu sei que é muito difícil, principalmente com crianças, pais e mães de crianças, aí os relatos são mais difíceis, e me parece que realmente é muito difícil. As crianças precisam de energia, as crianças querem pular, as crianças querem sair, querem brincar com outras crianças, e está sendo algo extremamente difícil lidar com os próprios filhos nessas condições. Então, não estou aqui querendo tornar algo que não é fácil, dizer que tudo bem, que é tranquilo, não é isto, mas que há possibilidades dentro do caos, nesse sentido, né? Também há relatos opostos em relação aos casais, por exemplo, a vida de casal, né? A gente já tem acompanhado esses dados, a violência doméstica aumentou, infelizmente, porque as pessoas estão mais em casa mesmo. E aí nós temos, por exemplo, casamentos que já não iam bem, muito antes da pandemia. E o fato das pessoas estarem muito próximas acaba revelando, acaba tornando os conflitos mais agudos também. Essa é uma situação que a gente tem visto, acompanhado, ouvido, escutado, e que é preocupante, porque além disso também há a questão do desemprego. Então, imagine uma família em que as pessoas já não estão com o mesmo poder aquisitivo como antes, em que há pessoas desempregadas por conta da pandemia. O nível de tensão e de estresse é muito alto. Então eu acho que nós temos uma variação, uma diversidade muito grande de experiências nesse momento. Muitas situações possíveis. Todas as famílias, ou a maior parte das famílias, podem ser obrigadas a lidar com um nível de estresse que vai se tornando um sofrimento e que compromete, de alguma maneira, as relações, né? Ao mesmo tempo em que é possível, muitas vezes, resgatar algumas relações, tornar estas relações mais afetivas. Eu entendo que quando muitas vezes a gente fala assim, tem coisas boas, outras pessoas dizem, não, só tem coisas ruins, não venha me falar que tem coisas boas, porque é adoçar demais a tragédia. Eu fico pensando se é possível a gente sair dessa dualidade, desse campo binário do bom ou mal, sabe? E a gente pensar que a gente vai precisar dar sentido para essa experiência. Sentido individual, grupal, coletivo. E esse sentido que a gente vai dar é a grande questão. Então, se a gente vai achar que é bom ou ruim, talvez não seja o momento, talvez não seja necessário, mas que nós vamos precisar, nós vamos ter que criar sentidos
para o que está acontecendo. Do ponto de vista do dia a dia em confinamento, descobrir e inventar coisas que a gente não fazia ou que a gente queria fazer e não conseguia, é uma dica, é uma possibilidade. Sempre cuidar um pouco do corpo, tanto em relação a alguma atividade física possível, cuidar da gente e cuidar das relações e tentar descobrir coisas novas, tanto nos vínculos, nas relações, quanto coisas novas que a gente possa fazer e que sejam prazerosas. Acho que essas são algumas dicas, mantendo algum tipo de rotina, que não precisa ser uma rotina rígida, pode ser flexível, né? Tendo que é mais ou menos isto, se é possível a gente falar dessas coisas tão difíceis que estão acontecendo agora, né? Eu acho que tem uma coisa aí muito bacana que é pensar no autocuidado, né? A gente tem visto muito nas redes sociais as pessoas compartilhando esses pequenos hábitos do dia a dia que estão sendo recuperados, né? Comer menos fora. E falando de autocuidado, lembrando isso que você falou de experimentar coisas novas, eu me lembrei de uma notícia que eu vi essa semana na internet, que eu achei muito interessante, que na verdade aconteceu na Espanha em janeiro, no final de janeiro. Então acho que não foi ainda num momento de pandemia, mas que tem muito a ver com isso. Foi uma mulher de cerca de 40 anos que entrou numa loja e roubou uma caixa de Satisfyer. Satisfyer é um brinquedinho sexual para mulheres. E ela distribuiu esse. Eu não tenho certeza se ela vendeu, se ela doou, mas o fato é que encontraram os aparelhos depois e distribuídos ali nos arredores de onde ela vive. Eu achei muito interessante, né? Fiquei pensando se ela não é uma espécie de Robin Hood feminina que estava tentando levar um pouco de prazer aí para as pessoas que em época de confinamento ou não, mas que o prazer é uma coisa essencial para a nossa vida, né? Sim, então, muito legal. Acho que traz a memória importante de se dizer a respeito da sexualidade. É importante, é recomendável que nós mantenhamos práticas de sexualidade mesmo em meio à pandemia. É importante, inclusive, é necessário, é bom, é saudável. Como for possível. Quem está casado, quem está com um companheiro, quem não está, existe sexo virtual, sim, dá para aprender. O que mais? Cada um com o próprio corpo, nas suas práticas solitárias. É recomendável que estas práticas continuem, que nós não esqueçamos deste prazer, né? Estamos vivos. Muito bem lembrada essa leitura que você, essa notícia que você trouxe, Kitty. Acho que me recorda também o BBB, né? O Big Brother do Brasil, que é uma experiência de confinamento acompanhada em nível nacional. Eu não saberia falar sobre o Big Brother, porque eu realmente não consigo acompanhar, mas eu entendo que talvez seja uma referência das pessoas no Brasil no que diz respeito ao confinamento, embora é algo que não é exatamente igual ao que nós estamos vivendo agora, né? Porque o Big Brother é uma experiência de confinamento controlada e nós, nesse momento, vivemos uma experiência de confinamento diferente. Não é controlada, não tem ninguém que fica nos assistindo, apesar de que, claro, nós estamos com muitas câmeras o tempo todo. E, aliás, antes que eu me esqueça, isso também é importante, o contato com as pessoas, via internet, pelos aplicativos
online que nós temos, esse que nós estamos usando aqui agora, é importante, não nos sentirmos tão sozinhos. Acho que faz parte desse momento e não é interessante, porque aí tem um outro lado da história em termos de saúde mental. Eu falei da ansiedade e do pânico, mas o outro lado é a depressão. Na verdade, são dois lados da mesma moeda. Então, se a gente se sentir muito sozinho, a gente também pode ficar muito deprimido. Estar um pouco deprimido ou ter um temperamento mais deprimido nesta situação, a princípio é interessante, é mais interessante do que quem tem um temperamento mais agitado, né? Ajuda mais. Porém, isso não pode se aprofundar, isso não pode crescer, né? Porque senão pode se tornar uma depressão no sentido clínico. E aí já estamos falando de uma outra condição, né? Estamos falando de algo mais complexo que pode se transformar num desejo de morte, de não viver. E o não viver tem a ver com a falta de prazer, justamente. Então, até para a gente manter, né, algum nível de saúde mental e de ação, de desejo de vida nessa situação que estamos vivendo, cultivar as relações familiares e também as relações familiares ou com amigos pelos aplicativos é muito importante. Que eu não sei se é o que acontece no outro filme que você ia citar, né? O Anjo Exterminador, é isso? Que a gente, falando de confinamento, né, e de como as pessoas. É interessante que você citou o Big Brother, e me ocorre que a gente tem mesmo uma variedade de programas de reality show na TV. E tem vários realities que, se a gente sentar na frente da televisão, podemos passar o dia. Mas eu queria lembrar que antes dos reality shows, a gente tem algumas experiências aí de filmes simulando, né, como é que as pessoas se comportam nessas situações de confinamento. Então eu queria lembrar um filme muito famoso, um clássico, é um filme da década de 60, ele foi lançado em 1962. É o filme O Anjo Exterminador, do Luiz Buñuel. O Buñuel é um cineasta do surrealismo, né? Ele fez parceria com o Salvador Dalí e com outras grandes figuras da arte, do cinema e da literatura, enfim. E esse filme, ele é muito interessante porque ele coloca um grupo de pessoas dentro de uma sala. Eles, após um jantar muito divertido, todo mundo muito feliz, todo mundo muito alegre, com todas as questões sociais, né, que acontecem nesses espaços, eles começam a ter uma vontade de ir embora, mas ao mesmo tempo não conseguem ir embora, parece que não rola de ir embora. E aí eles vão ficando, um deita ali num cantinho, o outro se ajeita no sofá e eles passam a noite nessa casa. É importante citar que antes do jantar, os empregados, que é uma casa de um casal burguês, os empregados saem, então só ficam eles mesmo. E aí a gente vai acompanhando esse cansaço de uns dos outros, né, conforme o tempo vai passando. Então amanhece, e aí eles começam a comer os restos de ontem, mas aí a comida vai acabando e as pessoas vão se irritando umas com as outras. E as críticas com relação a esse filme falam muito dessa alegoria que o Buñuel traz para questionar os papéis sociais, essas relações que a gente estabelece entre a gente, né? Então acho que é interessante observar que nesse filme a gente tem aí uma prévia do que seriam os reality shows 40, 50 anos depois, né? E como as pessoas se revelam nesses espaços em que estamos em confinamento e temos que conviver conosco. Não só a revelação do outro, mas de nós mesmos. Então, acho importante a gente conseguir observar isso, aceitar, né? E conviver com a gente mesmo. Exercício difícil, né? Até porque a gente é condicionado na nossa forma de viver, a gente é condicionado a uma externalidade sempre. A gente é condicionado a estar sempre ligado, sempre excitado. Há pesquisas no campo da neurologia mostrando
que essa excitação contínua faz no nosso cérebro, o quanto nós temos inclusive dificuldade de dormir, porque estamos o tempo todo atento. Então essa falta de capacidade para o silêncio, inclusive conosco, a gente até consegue ficar, a maioria das pessoas até conseguem ficar quietas, sem falar nada, em algum lugar, mas a cabeça continua funcionando, então ficar quieta dentro da gente é algo muito mais difícil de conseguir, né? Eu acho que a meditação, a prática de yoga são formas nas quais a gente tenta isso, a gente está em busca disso, né? As pessoas que fazem, eu gosto, mas tem muita dificuldade, como todos, né? Por falar nisso, eu me lembro do filósofo Walter Benjamin, que nas considerações que ele fez em toda a teoria tão difícil, né? Um filósofo que nasceu no século XIX, morre no início da... agora eu não lembro se é no início ou no final, mas ele morre durante a Segunda Guerra Mundial, e ele era judeu, e a obra dele é muito difícil. Eu tive a oportunidade de conhecer num curso que eu fiz na Unicamp há alguns anos, mas ele faz uma discussão muito importante sobre a perda da experiência, que seria a perda da capacidade, essa capacidade de experimentarmos a vida, eu vou usar a minha linguagem, não a linguagem dele, né? De experimentarmos a vida no instante, no momento, viver o presente. Nós perdemos isso, porque nós estamos o tempo todo muito conectados com o fora. E, então, talvez esse seja o momento de recuperar um pouco isso, ou de criar alguma outra forma, que não é mais a forma que o Benjamin fala nas teorias dele, quando ele fala dos narradores, né, das narrativas orais, não tem mais esse jeito, não tem como resgatar as narrativas orais. Então, talvez nós tenhamos que inventar outras maneiras. E a duras penas, talvez estejamos nesse momento, ou alguns de nós, nesse aspecto do confinamento, né? Porque em termos globais, nós vamos ter que inventar outro jeito de viver mesmo, né, Kit? Você não acha? Pensando as questões de ordem política, econômica, nós não vamos entrar nisso, mas do ponto de vista global, levando em conta tudo o que está acontecendo, uma pandemia que atinge o mundo todo, quer dizer, o mundo todo vai ter que se repensar, né? A gente tem as pessoas mais pessimistas, as pessoas mais otimistas, mas é claro que a gente não vai sair da mesma maneira que a gente entrou, né? Acho que a gente existem muitas perdas, existem muitos olhares para coisas que não estávamos olhando. Então, acho que é um momento muito importante nesse sentido de... No cinema a gente tem uma coisa que a gente chama de ponto de virada no roteiro, que é uma coisa que acontece e que muda o destino do personagem. Eu acho que a gente está num ponto de virada. Pode ser, pode ser. Eu gostaria de acrescentar na minha exposição, na nossa conversa, por falar nisso agora, no final que estamos falando do mundo, dos aspectos políticos, econômicos, eu gostei muito da série Years and Years, que é da HBO. Me parece que a BBC transmitiu a série. Eu acho que vale muito a pena assistir, embora seja uma distopia, foi considerado uma distopia. Algumas pessoas acharam muito pesada. A série foi transmitida, ela foi feita em 2019, então ela é extremamente recente. Ela se passa na Grã-Bretanha e tem a Emma Thompson como uma grande atriz. Não vou dar spoiler, né? Mas, enfim, o importante da série é acompanhar uma família, que é uma família, portanto, lidando com os acontecimentos,
com os acontecimentos, com a política, com a economia, com a perda de status econômico do mundo e desta família. Então é muitíssimo interessante, há muitos acontecimentos muito próximos do que nós estamos vivendo. Para mim, particularmente, foi um exercício de espelho. O que eu vi na série, eu não achei pesado, mas conversando com amigos, eles acham que não é pesado porque nós estamos vivendo exatamente ou muito próximo do que a série traz. A série não traz um acontecimento de pandemia, mas ela traz um outro acontecimento que eu não vou falar para não perder a graça. E ela é muito, eu acho, a questão da tecnologia, ela se aproxima, inclusive, um pouco de uma outra série, que é a série Black Mirror, que é da Netflix, né? E é muito interessante olhar, né, assistir, assim, quer dizer, ver de fora como as pessoas, como as famílias são atingidas, como nós somos afetados pelos acontecimentos. Porque esse é um outro problema, inclusive, que diz respeito à saúde mental, né? Nós temos que aprender ou ir tentando dia a dia, confinadas ou não confinadas, a regular a quantidade de mídia que a gente acessa. Quem vê muita televisão ou internet, muita notícia, eu acredito que vai ter mais dificuldade de lidar com as situações. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ver, a gente precisa ficar informado, mas a gente pode selecionar, ter critérios de seleção, menos imagens, poucas imagens, horários para assistir, porque a tendência de fazer um quadro depressivo ou, por outro lado, extremamente fóbico e carregado de pânico, se a gente ficar o dia todo ligado nas notícias, eu acho que é uma tendência forte. Nós somos muito frágeis, nós somos muito mais frágeis do que imaginávamos, né? E precisamos encarar essa fragilidade, nos proteger um pouco, né? Então, não ver tantas notícias é uma forma de proteção que talvez seja necessário. É, eu acho que talvez também indicar aí um pouco de poesia, né? Para deixar os nossos dias mais leves. E aí eu queria convidar você então para ler um trecho de um poema do Paulo Leminski que você separou para gente. Sim, eu vou ler, mas antes quero só apenas colocar o meu comentário sobre o Walter Benjamin. A morte dele foi em 1940, então foi no início da guerra. Havia comentado que ele havia vivido até o período nazista, mas eu não me lembrava se era o início ou o fim da guerra. Já localizei aqui a data da morte dele. Bom, a poesia nos ajuda. Então, para quem gosta de poesia, aqui eu estou com o livro Toda a Poesia, do Paulo Leminski. Gosto muito de poesia. E esse trecho, então, vou ler para a gente encerrar o nosso podcast Entre Vínculos de hoje. Espero que as pessoas apreciem e que possamos nos encontrar mais uma vez daqui 15 dias, provavelmente com uma temática contemporânea dentro do contexto que estamos vivendo, né? Então, um trecho de Leminski para todos nós: sossegue, coração, ainda não é agora. A confusão prossegue, sonhos afora. Calma, calma. Logo mais a gente goza. Perto do osso, a carne é mais gostosa. Muito bom, muito obrigada por ter lembrado do Leminski, né? Leminski sempre é um presente em qualquer momento da vida. E acho que a gente encerra por aqui então. Muito obrigada pela companhia, pela conversa e até o próximo episódio. Até o próximo, nos vemos mais para frente. Um abraço para todo mundo.